gloriosa. Amém? Meus irmãos, então vamos para a palavra de hoje que eu quero compartilhar com você essa reflexão. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10, que vai falar assim: E Jabes foi mais honrado que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porque eu dei à luz com dores. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E a última frase do versículo 10 vai dizer: e Deus lhe concedeu tudo que ele havia pedido. Meus irmãos, nós estamos diante de uma história de um homem chamado Jabes, um homem que demonstrou uma grande fé em Deus, um homem que colocou o seu nome na história, não pelo seu intelecto, não por uma habilidade humana extraordinária, não por algo muito incrível que ele fez, mas um homem que colocou o seu nome na história por ser um homem de oração, por ser um homem que clamava ao Deus de Israel. O versículo 10 começa justamente com essa frase: e Jabes clamou, invocou ao Deus de Israel. Jabes, irmãos, aprendeu o caminho para viver uma vida extraordinária. Jabes aprendeu o caminho para viver uma vida incrível. Que caminho é esse, pastor? O caminho da oração, o caminho de nós clamarmos a Deus, o caminho para que nós possamos viver uma vida incrível, uma vida abençoada, uma vida extraordinária, uma vida de milagres, uma vida de céus abertos sobre nós. Não é outro senão o caminho da oração, o caminho de nós clamarmos ao nosso Deus, o caminho de nós invocarmos ao Senhor, entendendo, querido, que tudo parte de Deus para nós, entendendo que tudo que nós precisamos está em Deus, entendendo que tudo que nós temos como necessidade, Deus é quem pode suprir todas as nossas necessidades. Deus é que pode curar, Deus é que pode libertar, Deus é que pode salvar, Deus é que muda a história, Deus é que abre portas, Deus é que faz as coisas acontecerem. E qual é a nossa função nessa história toda? É clamar a Ele, é buscar nele a resposta para todas as coisas, é buscar nele a resposta para os nossos dilemas, a solução para os nossos problemas, é buscar nele a resposta que nós estamos esperando viver, é buscar nele o que só ele tem capacidade de fazer. E esse caminho ele se dá pela oração. Sabe, nós precisamos entender, querido, o poder que há em nós nos colocarmos diante de Deus em oração e clamarmos a Ele, invocarmos ao Senhor, entendendo, querido, que aonde tem oração tem resposta. Aonde tem alguém clamando, tem Deus operando. Aonde tem alguém se dobrando diante dele, reconhecendo a grandeza do Deus de Israel, invocando o seu nome, tem a manifestação desse Deus todo-poderoso na vida dessa pessoa que está orando, que está clamando, que está buscando. Sabe, irmãos, eu desconheço oração que não tenha resposta, porque o próprio Senhor disse através do profeta Jeremias: clama a mim e eu vou te responder. Ele empenhou a sua palavra dizendo: clama e eu respondo. Então, não existe oração sem resposta. Não existe oração que não tenha uma resposta do Deus que nós estamos clamando. Pode ser que essa resposta venha na mesma hora, pode ser que essa resposta demore um tempo,
Pode ser que essa resposta seja um sim, pode ser que essa resposta seja um não, pode ser que essa resposta venha na mesma hora, ou seja preciso nós enfrentarmos o processo do tempo. Isso não muda a verdade que sempre vai haver uma resposta. Sabe, queridos, se nós precisamos sempre orar, nós precisamos clamar. Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Sabe, querido, Jesus contou essa parábola sobre aquela viúva que ia todos os dias na porta daquele juiz clamar a ele para que ele fizesse justiça. E o final da parábola, Jesus faz uma pergunta: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Então, meu amigo, que nós não podemos parar de clamar, o que nós não podemos parar de orar, o que nós não podemos parar de fazer é de buscar em Deus todas as coisas, entendendo que Ele vai nos fazer justiça. E Jabes entendeu isso, Jabes compreendeu isso e viveu uma vida incrível. E eu tenho certeza que Deus te colocou diante dessa live nessa tarde para despertar ainda mais isso em você, para avivar ainda mais a oração em você. Sabe, querido, se você está orando, você continuar orando. Se você parou de orar, você voltar a orar. Se você não tem por costume orar, você começar a orar, porque é assim que você vai viver uma vida incrível, uma vida abençoada. Eu desconheço outra forma, e Jabes entendeu isso, sabe, e eu quero compartilhar com você nessa tarde. Jabes fez 4 pedidos a Deus. Jabes pediu 4 coisas a Deus e ele viu Deus o abençoar. Jabes pediu 4 coisas que trazem um ensinamento muito forte para nós nessa tarde. Jabes pediu 4 coisas que, se a gente absorver no Espírito, algo incrível vai ser destravado sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Se nós absorvermos no Espírito essa palavra, Deus vai destravar algo incrível em você, querido. Primeiro pedido que Jabes fez, você vai ver Jabes dizendo assim: Senhor, se me abençoares muitíssimo. Guarda essa palavra, se me abençoares muitíssimo. Muitíssimo que Jabes pediu. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa tarde: você crê que Deus pode te abençoar muito nessa terra? Você crê que Deus pode te abençoar com toda a sorte de bênção? Você crê que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida e na sua família? Sabe, irmãos, esse primeiro pedido me revela a mente de alguém que entende: o meu Deus é grande e Ele pode fazer grandes coisas por mim. Sabe, querido, Jabes não entra naquele pedido: ah, Senhor, me dá qualquer coisa aí. Ah, Senhor, vê aí o que dá para o Senhor fazer. Isso me revela a convicção na mente de Jabes de entender: o meu Deus é grande, Ele pode fazer grandes coisas por mim. É por isso que ele pede: Senhor, me abençoa muitíssimo. Deus, me derrama sobre a minha vida muitas bênçãos. Sabe, querido, o que Deus falou através do profeta Jeremias? Clama a mim e eu vou te responder e vou te anunciar coisas, o quê? Coisas pequenas ou coisas grandes. Deus falou: clama a mim, eu vou te responder e vou te anunciar coisas grandes. O que aos Coríntios Paulo escreveu? Olho não viu, ouvido não ouviu, e nem ainda chegou ao coração do homem as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que o amam. Então, querido, a Bíblia inteira está revelando que Deus faz grandes coisas pelos seus servos. Então Jabes entende isso e Jabes diz: Senhor, me abençoa muitíssimo. Ontem nós estávamos aqui no ciclo de oração e a Adri compartilhou uma palavra dizendo
falando sobre Isaac no livro do Gênesis, no capítulo 26, onde a Bíblia vai falar que Isaac semeou naquele mesmo ano e colheu 100 vezes mais. Então Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O que nós precisamos trabalhar é a nossa mentalidade, de entendermos, Deus ele pode fazer grandes coisas. Então a minha expectativa em Deus vai ser do tamanho de Deus. Eu não vou ter uma mentalidade de esperar qualquer coisa, de esperar as sobras, de esperar qualquer coisa, as migalhas que caírem aqui. Eu não vou ficar esperando algo como eu fosse um escravo. Eu vou esperar como sendo filho de um Deus grande, que tem grandes coisas para mim, grandes coisas para minha casa, grandes coisas para minha família. Eu vou esperar que Deus me abençoe muito. Está entendendo? Me abençoar com muita paz, com muita alegria, com muita saúde, me abençoar com prosperidade. Entende? Porque senão, imagina, vai ficar esperando qualquer coisa, sabe? E Deus é poderoso para te abençoar muito. Sabe, querido, e quando Deus te abençoar muito, eu oro para que Deus faça você não somente ser cheio de bênçãos, eu oro para que Deus faça você transbordar de bênção. Pega aí essa palavra, que você transborde em todas as áreas da sua vida, que você não seja somente cheio de coisas, que você transborde em tudo, que a bênção de Deus esteja sobre você transbordante. Porque se Deus te abençoar muitíssimo, se você transbordar em todas as coisas, todas as pessoas que estão ao seu redor também serão abençoadas. Todas as pessoas que estão ao seu redor verão Deus na sua vida e serão tocadas pela bênção de Deus que está sobre você. A hora que Deus te abençoar muitíssimo, abençoe as pessoas que estão perto de você. Pastor, hoje eu não estou tendo nem para mim. Fica tranquilo, vai transbordar. Você vai ser uma bênção, você vai ser um abençoador. Eu pego pelo Espírito essa palavra. Esse era o coração de Jabes. Senhor, me abençoa muitíssimo. Mas também é como se Jabes estivesse dizendo: a bênção não é só para mim, a bênção é para todos que estarão perto de mim. A vida que eu vivo, aqueles que estiverem perto de mim irão experimentar a bênção do Senhor. Deus te transborde para que você abençoe as pessoas que estão perto de você. Que Deus te dê tanto dinheiro para que você não precise pedir emprestado, mas que você tenha para emprestar. Não foi isso que disse Deuteronômio 28? Você estará por cima e nunca por baixo. Você será cabeça e não cauda. Você não tomará emprestado, você terá para emprestar. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade. Sabe, irmão, eu preciso crer nisso. Preciso crer que a bênção de Deus está sobre mim e que aonde eu colocar a mão vai ser abençoado. Porque Deus me abençoou muitíssimo. Aonde eu colocar o pé vai haver Deus e vai haver prosperidade de Deus. Sabe? Que Deus te abençoe muitíssimo para que as suas palavras sejam palavras de vida para outra pessoa. Que Deus te faça transbordar em todas as coisas. Para que aonde você estiver, aonde você passar, se tiver alguém enfrentando um processo de morte, que Deus faça você transbordar vida para essa pessoa. Remarachúria, se tiver alguém enfrentando um processo de derrota, um processo de falência, Deus te faça transbordar vida para essa pessoa, para esse casamento, para esse filho, para essa criança, para esse jovem, para esse homem, para essa mulher, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu estado, para a sua nação. Que Deus te faça transbordar a ponto de que a bênção que está sobre você abençoe a
todos que de alguma forma terão um contato com você. É por isso que Jabes diz: Senhor, me abençoa muitíssimo. Você quer muita bênção de Deus aí, irmão? Você crê que Deus pode te abençoar muitíssimo? Que Deus te abençoe muitíssimo. Que Deus te dê muita bênção. Que Deus te faça transbordar de alegria, transbordar de felicidade. Você concorda comigo que tem muita gente transbordando um monte de baboseira por aí? Tem gente transbordando morte, tem gente transbordando pecado, tem gente transbordando um monte de coisa, entendeu? Por isso nós, servos de Deus, vamos transbordar da bênção de Deus. Pega essa palavra no teu espírito. Nós vamos transbordar da vida de Deus. Nós vamos transbordar do poder de Deus. Nós vamos transbordar da palavra de Deus. Nós vamos transbordar do agir sobrenatural de Deus. Deus vai nos abençoar muitíssimo, mais do que a gente imagina. Que Deus traga essa bênção para nós. Que Deus nos faça transbordar muitíssimo, muitíssimo. Está compreendendo? Sabe, esse é o primeiro pedido de Jabes. E como eu falei aqui, Efésios 3, o apóstolo Paulo escreveu: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Você pensa 10, Deus pode te abençoar com 100. Só colocando em números. Você pensa uma coisa, Deus tem muito mais para você. Está compreendendo? Então creia nas muitas bênçãos de Deus. Creia no poder sobrenatural de Deus. Creia em nome do Senhor Jesus que Deus pode te abençoar muitíssimo. Muitíssimo. Está entendendo? Creia nisso. Segundo pedido que Jabes fez: os meus termos amplificares. Irmão, esse pedido aqui traz algo muito forte para nós. Você concorda comigo que a vida ela é cheia de limitações? Outro dia eu estava conversando com alguém, eu falei: irmão, a gente quer fazer tanto mais, a gente quer fazer isso, a gente quer fazer aquilo, mas tem horas que as limitações nos prendem tanto. Tem hora que a vida impõe tantos limites para nós, é ou não é verdade? Tem hora que você quer ir, não dá para ir. Tem hora que você quer fazer, não dá para fazer. Tem hora que você quer fazer uma viagem, você não tem dinheiro para viajar. Isso é limite. Está entendendo? Você quer fazer um negócio a mais e não dá. Você quer construir, não dá. Você quer ir, não dá. Está compreendendo? Só que Jabes entende isso. A minha vida, ela é cheia de limitações. Isso até certo ponto é natural na vida de todo mundo. Só que Jabes faz um pedido ousado a Deus. Ele diz: os meus termos amplificares. Em outras palavras, ele está dizendo: Deus, faz cair todos os limites que estão diante de mim. Que hoje o que me limita não seja um empecilho para eu avançar. Amplia os meus termos, aumenta os meus limites, aumenta as minhas terras, aumenta o meu alcance, aumenta o poder do Senhor na minha vida, aumenta a minha condição financeira, aumenta a minha condição de fazer isso ou fazer aquilo. É que seja um tempo de nós, queridos, rompermos limites. Hoje isso é um limite na sua vida. Que Deus amplie os seus termos, que Deus faça você romper limites, que Deus faça todas as limitações que te impedem de dar um passo além, de fazer algo a mais, de ir mais profundo, de conquistar algo a mais. Que essas limitações caiam por terra, que você tenha os seus termos ampliados, que a sua área de trabalho seja ampliada nessa tarde. Sabe, querido, nós precisamos romper limites. Jabes não se conforma com os limites que estão diante dele. Está compreendendo? O que eu e você não podemos é nos conformar com as nossas limitações. Sempre é possível dar um passo além, só que é necessário nós rompermos os limites.
Sempre é possível ir além. Só que nós precisamos entender, vão haver limites, mas eu em Deus vou romper esses limites. Está entendendo? É só você, eu estava vendo esses dias um vídeo, uma menina, que ela não tem os braços, e ela tocando guitarra com os pés. Aquela menina, ela precisou romper as suas limitações. Outro dia eu vi um vídeo de uma corrida, tipo daquelas que tem na Olimpíadas, mas era uma corrida de pessoas deficientes físicas, e ali tinha uma pessoa que mancava, tinha outro que ele não tinha, assim, pelo que eu percebi, não tinha firmeza nas pernas, ele não conseguia ficar em pé, então ele tinha que correr meio que com as mãos e somente apoiando as pernas só no joelho ali, e correndo. Sabe, o outro vinha arrastando a perna. E sabe o que é bonito, irmãos? Aquelas 4 pessoas que eu vi no vídeo, todas elas romperam as suas limitações e chegaram na linha de chegada. Está compreendendo? Se você quer chegar na linha de chegada do seu sonho, do seu projeto, da sua vida, é necessário você romper os seus limites. Você entender que Deus vai fazer você romper os seus limites. Eu não posso me acovardar diante das minhas limitações. Eu não posso parar diante das minhas limitações. Eu não posso fazer as minhas limitações serem maiores do que o Deus que é comigo. Ah, pastor, eu não consigo por causa disso. Pastor, eu não posso por causa disso. Pastor, eu não vou por causa disso. Irmão, toma posse dessa palavra nessa noite e que o Senhor amplie os seus termos, que o Senhor faça você romper todas as suas limitações, para que você possa chegar na linha de chegada, para que você possa vencer, para que você possa avançar, para que você possa se tornar um testemunho do que Deus está fazendo na sua vida. Sempre vão existir limites. Agora eu vou escolher se eu vou parar diante deles, ou se eu vou buscar em Deus para eu transpor esses limites. Sempre vão existir dificuldades, às vezes física, às vezes financeira, às vezes emocional, às vezes espiritual. Quantas barreiras espirituais a gente enfrenta, irmão? Fala a verdade. Quantas barreiras emocionais a gente enfrenta? Quantas barreiras financeiras a gente enfrenta? Quantas coisas a gente enfrenta? Só que em nome de Jesus, que seja um tempo da gente romper limites, que seja um tempo da gente ir além, que seja um tempo da gente dar um passo a mais, seja um tempo, irmão, que Deus derrame uma unção de ousadia, uma unção de coragem, que seja um tempo que Deus abra as portas, que aquilo que hoje está diante de nós, Deus vai alargando as estacas da nossa tenda, Deus vai alargando, sabe, tudo que Ele tem na nossa vida, para que a gente possa ir além. Esse é o desejo de Deus, tá? Ore a Deus: Deus, amplie os meus termos. Deus, isso aqui hoje é uma limitação na minha vida, me faz romper esse limite. Eu não posso aceitar, tá? Eu não posso achar que esses limites são normal. Eu não posso aceitar tudo, tomar posse de tudo, sabe? Me apropriar de tudo, quando de repente Deus esteja querendo que eu ore a Deus para que Ele me dê graça para eu romper esse limite. Pega essa palavra aí no teu espírito nessa tarde, sabe? Então que Deus te faça romper limites. Jabes disse: os meus termos ampliares. Que Deus amplie os seus termos, que Deus amplie o seu campo de trabalho, que Deus gere na sua vida oportunidades para você ir além, que Deus gere na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua igreja, oportunidades para você ir além. Deus, Ele gosta sempre de ir além, e Deus vai nos fazer ir além. Está pegando aí? A terceira coisa que Jabes orou, e essa terceira coisa é uma das principais coisas que Jabes orou, tá, irmão? Ele diz: e a tua mão for comigo. Essa é uma das principais coisas que Jabes orou. Sabe por quê, irmão? Porque se a mão de Deus for com a gente pode chegar em qualquer lugar.
Se a mão de Deus for com a gente, não tem capeta, não tem homem, não tem barreira, não tem dificuldade, não tem nenhuma limitação que vai ficar de pé diante da gente. Por isso que esse é um dos pedidos que para mim é mais importante. Jabes diz, que a tua mão seja comigo. Eu gosto muito de Neemias 2:12, quando ele chega para a nação de Israel, e ele precisa encorajar aquele povo, e uma das coisas que Neemias fala com aquele povo é: a mão de Deus está comigo, a mão de Deus foi comigo diante do rei, a mão de Deus foi comigo para que eu pudesse chegar até aqui. Então vamos permanecer firmes no propósito, vamos permanecer firmes no que a gente está fazendo. Sabe, querido, que a mão de Deus seja com você, te fortalecendo, te ajudando, abrindo portas, movendo, fazendo o que só a mão de Deus pode fazer. Que a mão de Deus seja com a sua família. Eu gosto muito de Atos 11:21, que vai falar que a igreja foi pregar o evangelho em Samaria, e a mão de Deus era com eles. Por isso naquela cidade muitos creram, foram curados, foram libertos, e a igreja crescia. A mão de Deus precisa ser com a gente em todas as coisas que a gente for fazer. A mão de Deus precisa ser com a gente. Porque tem coisa, querido, nessa caminhada que de repente você vai conseguir fazer com as suas mãos, que é a sua parte, que é o que você precisa fazer, que é o que cabe a nós fazermos. Agora tem coisa, irmão, que excede, que passa do nosso poder, que já não está mais nas nossas mãos, que já não é mais com a gente. É por isso que a mão de Deus precisa estar com a gente. Está entendendo? O mal do homem é dizer: eu sei tudo, eu posso tudo. Está entendendo? O mal do homem é achar que ele é o cara. Aí Deus tira a mão. E se Deus tirar a mão, meu filho, aí vai começar a dar tudo errado. É por isso que a mão de Deus precisa ser com você no seu trabalho, a mão de Deus precisa ser com você na sua família, a mão de Deus precisa ser com você no seu ministério, a mão de Deus precisa ser com você nos seus sonhos, nos seus projetos. A mão de Deus precisa estar com você, sabe? Isso fala de dependência de Deus. Deus, eu dependo do teu agir, eu dependo do teu fluir, eu dependo do que só o Senhor pode fazer. Arrancar a pedra da porta do sepulcro, eu posso arrancar, mas ressuscitar morto é só a tua mão que faz. Está compreendendo? Entregar um currículo, sou eu que posso fazer, mas abrir a porta é só a tua mão que pode fazer. Orar para que o enfermo seja curado, sou eu que oro, mas operar o milagre é só a tua mão que pode fazer. Pregar para essa pessoa, eu posso pregar, mas é a tua mão que vai convencer, que vai operar no coração dessa pessoa. Eu posso fazer muitas coisas, mas tem infinitamente mais coisas que eu não posso fazer. É por isso que eu dependo que a tua mão esteja comigo. Eu oro para que a mão de Deus esteja com você, querido. Eu oro para que a mão de Deus esteja com você por onde você passar. Eu oro para que a mão de Deus confirme o seu caminhar, para que a mão de Deus abra as portas que para você são impossíveis de abrir, para que a mão de Deus faça o que você não pode fazer.
De repente tem alguém que diz: pastor, eu já fiz tudo, eu já falei, eu já fiz assim, eu já fiz assado, eu já mudei a estratégia, eu já fiz assim, eu já fui assim, e até agora parece que nada. Que tal deixar tudo na mão de Deus e confiar que o que você não pode, a mão de Deus vai fazer. Que a mão de Deus toque aonde você não pode tocar, que a mão de Deus vá aonde você não pode ir, que a mão de Deus opere de uma forma gloriosa, em nome do Senhor Jesus. Que a mão de Deus esteja sobre você, sobre a sua família. Que a mão de Deus esteja sobre ti, que a mão de Deus te sustente, te fortaleça, que a mão de Deus te guarde, que a mão de Deus faça o que você não pode. Que a mão de Deus te leve além, que a mão de Deus, é por isso que ele diz: eu te sustento, eu te fortaleço com a minha destra fiel. Que a mão de Deus esteja sobre ti, e eu quero profetizar nessa hora: a mão de Deus está sobre você, e você vai ver coisas acontecerem que você vai dizer: eu não poderia fazer isso, eu não poderia chegar aqui, eu não poderia viver isso, eu não poderia realizar isso. É verdade, você não poderia, mas a mão de Deus vai operar em teu favor, a mão de Deus vai operar em favor da sua família, a mão de Deus vai quebrar as cadeias, a mão de Deus vai cortar o laço, a mão de Deus vai quebrar todas as dificuldades. Você vai testemunhar a mão de Deus operando em seu favor. Que a mão de Deus opere por você. A mão de Deus, a mão de Deus. Ebaracala mandarabacala maramahai. Ebria calabarachuri calabarabacalabarasúria. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. A mão de Deus está tocando o coração de pessoas aí agora. Emacalavassuri de calabarai. A mão de Deus está tocando em você, arrancando essa tristeza, arrancando essa angústia. A mão de Deus vai te curar, a mão de Deus vai te levantar. Emachuri manduri ki baracalabarachúria. A mão de Deus te ergue nessa tarde, a mão de Deus te toma hoje e Ele te coloca de pé. Ele te diz: eu sou contigo, não temas, não te apavores, eu estou com você. A mão de Deus. A mão de Deus, a mão de Deus, a mão de Deus. A mão de Deus entra agora na tua casa e te livra desse cativeiro. A mão de Deus entra e agora nesse quarto para te colocar de pé, para te renovar, para te fortalecer. A mão de Deus, a mão de Deus. Deus está me falando nessa tarde que a mão dele está dando livramento. Doromocon, doromorron, doroshirimi, kiosé. Derimicon, deriacel, riablaia, caia, shurimi, caramahai.
A mão de Deus te dá livramento nessa tarde. Duriki abaiashuri me contericai manturi que alabarachúria. A mão de Deus dá livramento a uma criança. Derecalabarachuri me que andará ramachia. Tem um laço sendo cortado nessa hora. A mão de Deus está cortando. A mão de Deus. O diabo achou que ia matar, mas não vai não. A mão de Deus. A mão de Deus. A mão de Deus. A mão de Deus. Te parachuri calabaraba calabarachúria. A mão de Deus, aonde você estiver e agora, a mão de Deus. A mão de Deus te toca, a mão de Deus remove essa enfermidade. A mão de Deus remove essa depressão, a mão de Deus remove essa ansiedade, a mão de Deus remove essa preocupação, a mão de Deus remove nessa tarde, a mão de Deus sobre você e sobre a sua família. Amaracala mandaraba calabara mandaraba calabara calabaracho. A mão de Deus. Maracara mandaraba súria. E Jabes faz um quarto pedido a Deus. E ele diz: Senhor, que do mal eu não seja aflito. Em outra tradução vai dizer que o mal não me aflija. Eu oro isso sobre você nesse dia. Que o mal não aflija a sua casa. Que o mal não aflija o seu casamento. Ebarachuri que andando que se amarrashi. Que o mal não aflija você. Que o mal não aflija a sua família. Que o mal não aflija. Que você esteja livre de toda a aflição do diabo. Pastor, mas Jesus disse que a gente vai passar por aflições. Só que a aflição do mal é outra coisa. A aflição do capeta, a aflição causada pelo diabo, a aflição causada pelas obras do inferno, é outra coisa. Que Deus nos livre de toda a aflição do mal. Que o mal não nos aflija. Que a sua casa esteja guardada, protegida. Em outras palavras, é isso que Jabes ora. Que você esteja protegido. Que você esteja protegida por Deus.